Isso porque o São Bernardo venceu na rodada. Só que quem começou melhor foi o Botafogo. Olha só esse milagre que o goleirão Matheus fez nessa cabeçada de Carlos Henrique. Mas o 15 respondeu à altura e por muito pouco o Juliano não abriu o placar. Na sequência, Diego fez o mais difícil. Dominou, limpou a zaga, mas bateu muito mal. Só que o time de Ribeirão Preto armou o contra-ataque letal. Vitor bateu sem chances para o goleirão Matheus e abriu o placar no Barão da Serra Negra. O 15 não desistiu. Boa jogada pela lateral, bate e rebate e Douglas deixou tudo igual. Na etapa complementar, o jogo ficou mais truncado. A única boa chance foi essa aí, mas o travessão salvou o Nhoquim. Final, 15 de Piracicaba 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Com o empate, o 15 segue fora do G2, na terceira colocação, agora com 4 pontos. Um abraço ao Elvésio Lázari, obrigado pelas imagens, é o Belezão. E aí, Belezão, você já belezou hoje? Lá em Piracicaba, o Belezão que comanda lá todo dia, belezando. Você está sabendo do Leandro Boles? Boa tarde a todos. A esposa do Leandro está grávida de novo, Batista. É mesmo? Vai para o segundo filho tá e agora dizem que é gêmeos. Parabéns, Boles. Grande abraço. É isso aí, grande Boles lá em Piracicaba. Olha, é o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar a respeito do Guarani. Processo em efervescência lá no Estádio Brinco de Ouro. Tá tudo certo, vai ter a aclamação da chapa, que será no sábado, 10 horas da manhã. Orley Senna será o presidente do Guarani. Mas acontece que um outro problema aí tá pegando, porque agora alguns membros, né, pessoas mandaram e-mails aí para os sócios do Guarani, querendo impedir a presença na Assembleia de Sócios, impedir a presença do Roberto Graziano, que é da Magno, que vai apresentar um projeto de terceirização. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso e já também vamos prestar uma homenagem. A homenagem ao Fumagalli. Fumagol completou aniversário e vamos mostrar aqui os gols dele nesta terceira passagem pela equipe do Guarani. E está aqui conosco Fernanda do Vale, que vai lançar um livro. Fernanda, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite para participar com a gente. Lançamento em primeira mão aqui, né? Em primeira mão. Primeira mão, que vamos mostrar o livro. Primeiro, fala um pouco de você. Queremos saber de você antes da gente falar do livro. Bom, eu sou formada em turismo, mas depois de alguns anos dentro da profissão, eu alcei novos voos e entrei na carreira de escritora. Esse é meu 4º livro. É uma obra diferente para mim, né? Porque embora tenha a realização de escritora, mas é uma homenagem ao meu pai, então é um livro que emocionalmente emociona mais, né? Literalmente. E como que você conseguiu separar, se é que conseguiu, né? O olhar da filha para o olhar da jornalista? Na verdade, esse livro, ele é um livro mais de memórias de pai e filha mesmo, né? Não é um livro biográfico da carreira dele, que isso demandaria mais tempo. Tem um projeto que não é meu, mas está acontecendo. E depois que ele faleceu, vieram as lembranças na minha cabeça e eu resolvi colocar no papel para documentar para mim e agora compartilhando também com o público. Então, agora nós vamos promover um negócio aqui realmente inédito, né? O sobrinho entrevistando a tia. Olha, isso aí, nós estamos com sobrinho e tia. Exatamente. Então, agora que eu quero ver como é que você vai separar, a mesma pergunta que eu fiz para ela. Muito bom. Separar o sobrinho, os laços familiares do profissional jornalista Paulo do Vale. A minha pergunta até é de curiosidade, como que você conseguiu escrever esse livro tão rápido? Quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas? Eu não ia escrever, eu estava voltando de um voo de Nova York e de repente as palavras me encontraram, eu comecei o livro e fui terminar depois de 3 semanas. E não tem explicação, Paulo, eu acho que, como eu disse, as palavras vieram ao meu encontro, eu só fui um instrumento para colocar no papel. Eu não sou escritor, mas dizem que quando a coisa vem da alma, do coração, ela flui de uma maneira que ninguém, não só você, consegue explicar. Eu acho que
deve ter acontecido isso com você também. Exatamente. Deixa eu só dar relevo nessa frase aqui. As palavras me encontraram. Olha que coisa bonita e poética. Parabéns. Obrigada, Batista. Esse livro, o lançamento do livro será quando, Fernanda? Em São Paulo, teremos um primeiro lançamento no dia 14 de outubro, na próxima terça, na Livraria da Vila do JK Iguatemi. E aqui em Campinas, dia 16, na quinta, na Livraria da Vila do Galeria. E esse livro estará à venda nas livrarias? Tem, de alguma outra maneira, a pessoa pode comprar o livro? De que maneira a pessoa vai adquirir o seu livro? Através das livrarias e também através do meu site, que é fernandadovale.com.br. E tem um detalhe importante, dito pela própria Fernanda aqui em off pra gente, que, entre outras coisas maravilhosas, a parte muito relevante é uma parte escrita pelo próprio Paulo do Vale dentro do próprio livro. Muito legal, parabéns, viu, Paulo? Obrigado. Não li, mas faço questão de ler. Na verdade é um texto que eu publiquei no meu blog, né, logo depois que aconteceu. E Quando Maguila Chorou é o nome do texto, e fez muito sucesso na internet, e agora dentro de um livro aí muito bacana, oficializado, né, o texto. Legal. Agora, Fernanda, claro que você não vai falar aqui, né, os tópicos principais do livro, mas tem um tópico que você possa destacar aqui pra gente, que possa despertar até, inclusive, a curiosidade do nosso telespectador para comprar o livro? Sim, eu acho que, embora eu disse, né, que seja um livro de memórias de pai e filha, mas tem também, através do meu olhar, algumas coisas que eu vivi do lado profissional do meu pai. E eu pedi para uma pessoa relatar a partida de vôlei no Maracanã, que poucos conhecem, uma odisseia, né, dele, mas uma loucura que ele criou em 1983, entre Brasil e a então União Soviética, e está um capítulo muito curioso, uma história muito comovente da profissão dele aí, que pouca gente conhece. Olha, esse é o convite, né? Exato. Para o lançamento. Esse é o convite para o lançamento em São Paulo, em Campinas? Esse é o Campinas. Esse é o de Campinas. Dia 16, exatamente. Repita, por favor, Fernando, o local do Livraria lançamento da do livro. Vila, do Galeria, das 18h30 às 21h30. Dia 16 de outubro, quinta-feira, na próxima. Ok, a Fernanda vai continuar conosco até o final do programa, mas tem um jogo hoje importante da Ponte, do Vale. Vamos trabalhar, né, para falar a respeito da Macaca. Qual é o time que joga hoje diante do Boa? 19h30 com a transmissão do Edmilson Almeida, o imediato pela Rádio Bandeirantes. A Ponte que está na liderança da Série B, 50 pontos, a rodada foi boa para a Macaca e hoje tenta dar aí mais um passo importante rumo ao acesso. O time da Macaca, de Roberto no gol, Rodinei na lateral direita, a zaga da Ponte Preta com a presença do Thiago Alves e também do Gilvan e o João Paulo na lateral esquerda. Meio campo de Fernando Bob, Juninho, Adrianinho, novidade no time, assim como Tomás, novidade. Renato Cajá está fora, assim como o Rony no ataque, Cafu e Alexandre, o time da Macaca. Agora, CH, nós conversamos há pouco pela Rádio Bandeirantes com o Guto Ferreira, que está lá em Varginha, concentrado, concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. E você fez uma pergunta a ele, né? Gostaria que você relatasse aqui, porque a preocupação é que não aconteça aquilo que aconteceu no primeiro tempo na partida contra o Paraná. Deu um branco total, de repente, daqui a pouco, né, quando a Ponte piscou, tomou 2 gols do Paraná e teve que correr atrás, o que ficou muito difícil. O time do Boa faz uma grande campanha, 41 pontos na competição. Fala pra gente aqui o que respondeu lá o Guto pra você. Então, Batista, não é que deu um branco no momento dos gols que a Ponte tomou. A grande realidade do primeiro tempo diante do Paraná Clube é que o Paraná veio com uma proposta de jogo que travou a Ponte Preta, marcando individualmente alguns jogadores e a Ponte não conseguiu ou teve dificuldade para achar uma alternativa ao longo do primeiro tempo. E o tempo foi passando, os gols não saíram e em 2 vacilos a Ponte acabou tomando. O que eu perguntei a ele é se ele já pensa numa alternativa, porque todas as vezes que o Fernando Bob é marcado, principalmente individualmente, a Ponte tem dificuldade. E agora, não sei se hoje, mas daqui a pouco, o Elton vai retornar. E comparando os volantes ali, que fazem a saída de jogo da Ponte, Goiano, Bob, Juninho e Elton, os que mais se parecem são Bob e Elton. Então, quando um recebe a marcação individual, o outro pode fazer essa função. E essa foi a grande dificuldade do jogo. Ele disse que treinou as possibilidades, acha que o Juninho e o Elton podem exercer essa função quando o Bob está mais marcado,
Mas no segundo tempo já a intensidade do jogo foi diferente e a Ponte conseguiu empatar. Para o jogo de hoje, eu não acredito numa marcação tão rigorosa, Batista. Mesmo porque o Boa joga em casa e a tendência da partida é que o Boa vá para cima da Ponte e a Ponte, bem postada, utilize a velocidade, principalmente de Tomás de um lado e de Cafu do outro. Esse jogo de hoje faz parte das festividades de aniversário. Hoje é aniversário de Varginha, a terra do ET, 132 anos. O jogo é 19h30, mas a transmissão da Rádio Bandeirantes começa às 18h30. Edmilson Almeida, o imediato, Carlos Henrique, o bate pesado, e Paulo do Vale com Edu Pinheiro no plantão informativo. É 18h30 pelo AM 1170, depois 19 horas tem que entrar a Voz do Brasil, né? Nós estamos num país democrático, mas tem que veicular a Voz do Brasil. Então aí você vai pela internet rb1170.com.br ou, se preferir, pode baixar os aplicativos Rádio Bandeirantes AM e também Band Rádios. Novidades do jogo hoje, né? Tomás volta, Adrianinho volta e Gilvan Zaga volta. É verdade. E o Elton estará conosco aqui amanhã, né? Amanhã o Elton é o nosso convidado. Ô, do Vale, nós vamos para um intervalo. Depois do intervalo, a Fernanda do Vale vai responder uma pergunta sua. Mas tem que ser boa a pergunta para segurar a audiência. Televisão, você sabe, o seu avô sabia. Com certeza. Televisão é audiência, você tem que segurar a audiência. Então agora que eu quero ver. Vai. Depois do intervalo. Não, faça a pergunta, faça a pergunta. A resposta Lógico, depois... você faz a Mas eu pergunta. preciso pensar na pergunta. Ó, mas pensar, tem que ser no embalo, assim, tem que ser... Você falou depois do intervalo? Então, depois do intervalo ela vai responder, mas você tem que fazer uma pergunta boa para segurar a audiência. Você faz a pergunta e o pessoal, durante o intervalo, não desliga, não troca de canal, querendo saber depois qual vai ser a resposta dela. Eu vou perguntar se ela explora fatos polêmicos da carreira dele. Será? Daqui a pouco, depois do intervalo, polêmica no ar, aqueles programas sensacionalistas, né? Aguardem. Daqui a pouco o Neto Locke, o Boca Larga vai falar. Voltamos já já.